Oi, sexto ano, boa tarde. Passando para a gente relembrar alguns assuntos para o nosso quiz de questões de amanhã, ok? Observei pela revisão, dúvidas estavam aqui, mudança de estado físico da água. Nós sabemos que ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. E, de acordo com o aumento da temperatura, um dos principais fatores, ou da pressão também, ela pode mudar de um estado para o outro. Quando a temperatura principalmente vai aumentando, ela passa de sólido para líquido, se continuar aumentando, de líquido para gasoso. E cada vez que ela passa de um estado para outro, nós temos nomes diferentes para essas mudanças. Então, quando ela mudou de sólido para líquido, o nome é fusão. Quando ela vai de líquido para gasoso, o nome é vaporização. Mas a vaporização tem alguns detalhes. Quando ela passa lentamente de líquido para gasoso, nós temos a evaporação, a ação do sol sobre as poças de água, de chuva, né? Agora, quando nós provocamos, aquecendo, aí provocando bolhas, por exemplo, é a ebulição. Quando você pega um pouco de água, coloca no fogão para ferver, então vai ser a ebulição. Então, esses dois processos vão fazer a passagem de líquido para gasoso. De gasoso para líquido, que aí começa quando a temperatura diminui, nós vamos ter a condensação, tá? Então, você tomou banho e de repente o vapor de água quente bate lá no espelho do banheiro e fica tudo embaçado. Significa que as gotículas voltaram para o estado líquido, ele condensou na superfície do espelho e formou aquela situação, tá? Embaçando ali o espelho. E de líquido para sólido é a solidificação. Esse aqui não tem muita, né, dúvida. O gelo, você pega um pouco de água e coloca no congelador, ele vai se transformar em pedrinhas de gelo, então é solidificação. Se você retirar as pedrinhas de gelo e colocar lá para gelar o seu suco, né, qualquer coisa assim, nós vamos ter a fusão, que aí vai ser de sólido para líquido, ok? Esses processos todos são que permitem o ciclo da água no nosso planeta, quando ela se renova. Então, o sol bate sobre as superfícies de lagos, rios e mares, a água evapora, chega na parte superior, que a temperatura está mais fria, o vapor se condensa, forma as nuvens, né? As nuvens são água condensada. Quando tem muitas gotículas acumuladas, elas voltam para a superfície do planeta sob a forma de chuva, tá? Se tiver em alguns ambientes muito frios, então ela pode até se solidificar e voltar como granizo ou como flocos, né, de neve, cristais de neve, ok? Então esse processo todo aqui vai ser importante para essa manutenção da água no nosso planeta, essa dinâmica, ok? E a água, então, gente, vai apresentar uma série de propriedades que vão ser importantes para o seu uso no dia a dia, tá? Que nós temos no nosso dia a dia. A água é importantíssima na higiene, na fabricação de muitas coisas, muitos objetos e substâncias do nosso uso, né? Na produção de alimentos, remédios, roupas. Então, ela tem uma importância muito grande, a gente não conseguiria sobreviver sem ela. E aí que as suas propriedades vão permitir com que ela seja utilizada. Uma das coisas que foram descobertas dessas propriedades foi que a pressão se transmite igualmente em todo um líquido. Quando ele age em uma das superfícies, está numa ponta, ele vai se transmitir todo por igual. Quem descobriu isso e enunciou foi Blaise Pascal, um matemático francês. Então, essa propriedade ficou conhecida como princípio de Pascal. Outra coisa que ele observou, já que essa
pressão se transmite se houver comunicação nos recipientes em que a água estiver, tá? Não importa tamanho, formato, se for uma série comunicante, ela vai se distribuir toda por igual até que atinja o mesmo nível com a mesma pressão. O que isso facilita? A distribuição de água pelos prédios e casas de uma cidade, tá? Num prédio de apartamentos, nas diversas casas onde a água é tratada e vai ser enviada, porque aí pelos canos essa vai se transmitindo até chegar e igualar de onde veio a fonte original, ok? Quando você mergulha um corpo na água, esse corpo exerce pressão sobre a água e ela então devolve essa pressão que foi exercida, né? Então você mergulhou, a pressão é de cima para baixo, ela então vai fazer uma pressão de novo de baixo para cima. Essa propriedade é chamada de empuxo e é o que facilita no deslocamento de várias coisas na superfície da água. Por exemplo, embarcações como navios e tudo mais vão mostrar bem esse uso. Uma coisa que acontece até conosco, quando a gente mergulha numa piscina, você pode querer ficar lá algum tempo, você volta à superfície. É a ação do empuxo. Se você não souber depois nadar, você vai ficar nesse mesmo processo, subindo e descendo. E aí pode acontecer consequências muito drásticas, né? Outra propriedade é a solubilidade, ela dissolve muitas e muitas substâncias, por conta disso ficou conhecida como solvente universal, tá? Inclusive dentro do nosso organismo, ela que vai ser responsável por dissolver muitas substâncias que fazem parte da manutenção do nosso corpo. E a última propriedade, que é a tensão superficial, como se fosse uma película que se forma na superfície dos líquidos, né, da água, principalmente por conta da sua formação química. As moléculas, ao se unirem, fazem essa configuração, deixando como uma espécie de membrana, que pode ser rompida facilmente quando se usa, por exemplo, substâncias como detergente, ok?